Sejam bem-vindos à Terra Zero, aqui quem fala é o Fernando, novidades sobre Man of Tomorrow, a sequência do sucesso Superman. James Gunn falando aí informações sobre a Mulher Maravilha, James Gunn falando sobre o novo diretor de fotografia, ele confirmando, trago aqui informações sobre ele também, e um pouco mais de informações sobre o DCU. Essas são as redes sociais, Terra Zero DC, Instagram e TikTok, tem notícias todos os dias por lá, beleza? E vídeos verticais. Curta lá, siga lá, obrigado aos Bate-membros e os Super-membros que apoiam o Terra Zero, se torne membro como eles a partir de R$ 4,99. O diretor de fotografia é o Sean McCurdy. Ele é o diretor de Man of Tomorrow agora no lugar do Henry Brain. Henry Brain não volta para essa sequência. Ele que tinha trabalhado no primeiro filme, trabalhou em Pacificador, ele fez também o Esquadrão Suicida com o James Gunn. Os créditos desse novo diretor de fotografia incluem a segunda temporada de Pacificador, tem algumas cenas bem legais que ele trouxe, aqueles universos alternativos, aquela fotografia, ele que trabalhou naquilo. Ele fez Shogun, que é uma série bem elogiada aí pelas pessoas que costumam assistir bastante série, né? Ele também fez Game of Thrones, ele trabalhou naquele Blackwater, que é aquela cena no qual tem aqueles explosivos verdes, né? Não sei se vocês lembram dessa parada, não sei se é na terceira temporada, na quarta, não me lembro. E também o Monarch, Legacy of Monsters, um dos seus trabalhos bem elogiados aí, sendo agora o diretor de fotografia, o próprio James Gunn confirmou que agora ele está a bordo, certo? O James Gunn também fala sobre ter outro projeto do DCU que recebeu luz verde. E provavelmente esse projeto deve ser a série do Jimmy Olsen. Ele também falou que ainda não viu o filme do Cara de Barro, porque o diretor James Waitings ainda está trabalhando na primeira versão do filme, ele ainda está montando a primeira versão do filme. James Gunn também confirma que não está escalando a Mulher Maravilha em Man of Tomorrow. Não, mas estamos atualmente escalando uma atriz para um papel em Man of Tomorrow. Segundo ele, aqui o papel é menor, então não esperem Estelar, essas personagens maiores da DC. Ele, inclusive, completa aqui, né? A grande notícia foi o Brainiac. A maioria dos outros papéis importantes são personagens que já conhecemos. Ele tá falando aqui da Gangue da Justiça, Lois Lane, Jimmy Olsen, enfim. Papéis menores estão sendo preenchidos agora, certo? Então não esperem, sei lá, Ravena aparecendo no Man of Tomorrow, que isso não vai acontecer. Eu falei alguns vídeos atrás aqui no canal que era mais interessante e mais sábio do DC Studios fazer o filme do Superman, o núcleo dele, né, sequência, depois do Batman, depois da Mulher Maravilha, depois você junta os três. Quando os três forem se encontrar, o peso e o hype precisa ser genuíno e precisa ser um negócio colossal, precisa ser o melhor dia da sua vida, quando você vê o trailer com os três juntos. Não pode acontecer o que aconteceu no passado, com a tragédia que foi o BVS, Liga da Justiça. Isso não pode acontecer. Você precisa construir o momento que os seus três maiores super-heróis vão se encontrar por necessidade, porque eles precisam aliar forças para vencer um grande mal. É sábio do DC Studios pensar que você tem que trabalhar os núcleos primeiro. Então, o Superman é o primeiro núcleo, né, de um primeiro grande herói de Liga da Justiça. Superman, Supergirl, Homem do Amanhã, série do Jimmy Olsen. E depois a gente vai ver se vai ter um filme do Superman com a Supergirl. A saga do Superman começou, tá sendo sequenciada aí através do Homem do Amanhã. E aí a gente vai ter depois Lanternas. Lanternas é o segundo núcleo, né, que eu sempre falo aqui pra vocês, que é a série detetivesca do Hal do John. Vai ter o Guy Gardner também, Sinestro. Vai ter toda a lore ali dos Lanternas, só que colocado aqui na Terra, uma série mais pé no chão. Porém, é um outro núcleo. Tipo, Lanternas é o segundo núcleo do DCU. O primeiro é o Superman, o segundo é o Lanternas. Aí depois a gente deve ver Mulher Maravilha ou Batman na sequência de núcleos, certo? E aí depois você pensa no Flash lá na frente. O fã da DC não sabe o significado da palavra hype. Ele não sabe. Pro fã da DC, o hype no máximo é quando tava lançando ali o primeiro filme do Coringa, ou com The Batman, primeiro filme, ou o primeiro filme do Superman teve um hype bem grande, o primeiro teaser quebrou a internet, mas hype mesmo, igual o MCU, que vai juntar todo mundo lá, ou junta, sei lá, o filme que trouxe o Wolverine de volta, por exemplo. Nossa, o hype era absurdo, não é verdade? O fã da DC não sabe o que é esse hype. Ele nunca viveu isso daí. Por que ele nunca viveu? Porque a gente não tem um universo. A gente tá começando a criar um universo do zero agora. Tá começando a criar algo que precisa ser sólido. O DC Studios, DCU, precisa criar o universo de super-herói.
que você vai olhar para esses personagens e vai falar, meu Deus do céu, foi tudo bem construído. Assim, existem pequenos deslizes, igual eu falei, né? De você pensar personagem menor, pensar personagem maior com personagem menor, logo no começo, sem ter uma marca estabelecida, sem ter nada estabelecido. É um deslize, tanto que eles estão dando alguns passos para trás, ainda assim o Cara de Barro vai ser lançado. O filme do Cara de Barro, na minha cabeça, o Cara de Barro tinha que ser o vilão do The Brave and the Bold para fazer um pouquinho de sentido ele ter um filme. Superman voltando aí para ter uma sequência, né, esse filme novo, e vai ter alguns personagens legais de volta, né, como é o caso da Gangue da Justiça, agora com o Metamorfo. E veja bem, a série do Senhor Milagre é a série para você começar a introduzir outros personagens. Então o Senhor Milagre e a Grande Barda, eles vão no futuro sim integrar a Gangue da Justiça, mas não agora, no futuro. Então vamos com calma. Tem a série do Gladiador Dourado que eles querem fazer, que é uma série que deve colocar não só o Gladiador, mas também o Besouro Azul junto. Também são dois personagens que vão integrar a Gangue da Justiça. A Gangue da Justiça vai virar a Liguinha, a Liga da Justiça Internacional, que é a Liga da Justiça Reserva, digamos assim. Vou colocar entre aspas aqui em alguns momentos, porque nos quadrinhos às vezes a Mulher Maravilha entra lá, às vezes o Batman entra lá. Então tem uma coisa muito interessante que o DC Studios está fazendo, que é construindo o universo com calma. Supergirl é a primeira heroína, certo? Então essa primeira heroína que tá vindo, ela meio que vai começar a abrir porta para outras heroínas aparecer, tanto em filme solo, quanto em outras produções. Então, por exemplo, 2028, a gente tem o Dynamic Duo. James Gunn falou que é uma animação que vai ser bem legal, tal, mas não é do DCU. Ele também já confirmou isso de novo, inclusive. E é uma animação que está no ano de 2028. 2028, o DC Studios tem a obrigação de lançar o filme da Mulher Maravilha. Então, veja bem, esse filme, O Homem do Amanhã, que é o Superman com o Luthor, a grande ameaça, a grande novidade é o Brainiac. E isso é ótimo. Por que isso é ótimo? Porque está dando foco no vilão. Você não tá correndo pra fazer um filme de equipe. Não é um filme de equipe. Nem o primeiro filme do Superman é um filme de equipe, é um filme do Superman. Por um acaso tem heróis ali atuantes na Terra, porque é o universo DC. Você pode fazer isso no filme do Batman também. Você pode colocar o John Jones pra aparecer. Você pode fazer isso no filme da Mulher Maravilha, talvez o Aquaman apareça lá. Isso é normal. Agora, o que não é normal é você querer correr e falar assim, olha, no segundo filme do Superman, a gente vai colocar a Mulher Maravilha, porque depois ela vai ter o filme dela. A Mulher Maravilha e o Batman, veja bem, eles não precisam ser apresentados no filme de ninguém. Eles precisam ter o seu filme apenas. Você só lança o filme deles. Ponto final. Eles não precisam de introdução. A introdução são eles mesmos. Eles são marcas muito grandes para ser vendido, não é verdade? Então, eu gosto dessa ideia da Mulher Maravilha não aparecer no Homem do Amanhã. Por mais que, lógico, se eu visse ela eu ia pirar, meu Deus, a Mulher Maravilha e tal. Mas é muito melhor você fazer cada um no seu filme primeiro, o Superman no seu universo primeiro, introduz alguns heróis, Mulher Gavião apareceu, Guy Gardner, beleza, o núcleo do Superman primeiro, Lanternas, Supergirl aparecendo ali pra continuar o núcleo do Superman, aí depois você tem também aí o Batman e a Mulher Maravilha, aí você junta eles depois. Quando você apresentar os núcleos com qualidade, que é mais importante de tudo, aí sim você pode trazer eles pra se reunir. E aí, o dia que eles se reunirem, que nem eu falei, precisa ser o dia mais feliz da sua vida, fã da DC. Então, eu acho que o DC Studios, você pode falar qualquer coisa do DC Studios. A gente reclama algumas coisas aqui, com certeza, mas não é um universo apressado. Superman tá vindo agora com a sua sequência, e o foco dessa sequência é o Brainiac, que não é você introduzir a Mulher Maravilha, não é trazer o Bruce Wayne na cena pós-crédito. O MCU criou uma cultura de você ficar mostrando personagens no pós-crédito o tempo todo, e o DC Studios não pode seguir isso. Ele precisa fazer a sua própria parada. Então, esses heróis que são muito grandes, tipo o Superman, o ano passado, ele foi o filme mais popular de super-herói. Teve 3 filmes do MCU que foram lançados. Esse ano que vem, o Batman e o Superman vão ser um dos filmes mais populares do ano. Fato, se os filmes forem bons, óbvio. E aí, esse ano você vai dar segmento com a Supergirl e Lanternas, e quando você for fazer outros filmes, tipo Mulher Maravilha e Batman, coloca eles apenas no núcleo deles. Tipo, a Mulher Maravilha só com o filme dela, você conta a história dela, começo, meio e fim. O Superman é assim, é um filme de começo, meio e fim. Não tem gancho pra nada, entendeu? É legal você fazer isso com o Batman e com a Diana. Aí depois você introduzir os 3, cada um no seu filme, você já pode começar a sonhar um pouco mais. Aí vai depender, né? O Batman vai estar pronto. O Superman não tá 100% pronto. Tanto que ele vai ganhar uma sequência pra dar uma amadurecida maior, né? Você vê que ele vai se descobrindo mais herói. Ele é o cara que ele já é o super-herói Metrópolis, mas
É tipo o Batman do Pattinson lá, que ele tá em atuação no mesmo tempo do que o Superman, tá ligado? Eles são meio heróis iniciantes, começo de carreira. Então, pra virar um líder da Liga da Justiça, o Superman do David Cornsweet, precisa construí-lo. Então ele vai aparecer aqui, ele vai aparecer na Supergirl, ele vai aparecer nessa sequência, e ele vai ganhando corpo, vai ganhando toda uma construção com uma solidez que é necessária. Então o Batman e a Mulher Maravilha, cada um no seu núcleo. E outra, esses heróis, não é, por exemplo, eu vou fazer uma comparação aqui. Os X-Men, certo? Qual herói ali que funciona, tipo assim, genuinamente sozinho? Wolverine, certo? Vai ganhar um game, que eu digo funcionar sozinho, é quadrinho solo, tipo, o tempo todo, assim, tudo bem, pode ter outro ali, talvez um Magneto, mas o ponto é, o personagem que funciona sozinho é o Wolverine. Aquilo ali funciona como uma equipe, certo? Os heróis sozinhos, você não consegue vender quadrinho deles sozinho o tempo todo. Aqui você vende quadrinho da Mulher Maravilha, do Batman, do Superman, do Lanterna Verde, do Flash, você vende. E aí, o que você faz aqui no cinema? Você apresenta eles cada um no seu mundo primeiro. Quando eles se juntarem, o peso vai ser muito maior. E veja bem, o DCU tá indo pro caminho mais tranquilo possível. Porque veja bem, se você colocar esses personagens pra ficar aparecendo num filme do outro, você tá insinuando o que pro público? Olha, daqui a 2 anos a Liga da Justiça vai vir. E não é esse o ponto. O ponto é você criar uma narrativa sólida pra cada um deles. E aí, por exemplo, no Homem do Amanhã, você pode colocar algum easter egg de Gotham. No Batman, você pode colocar algum easter egg de Metrópolis. Natural, certo? O James Gunn sabe que quando os personagens principais forem introduzidos, não tem mais o que fazer. Não existe mais personagem pequeno. Isso não existe mais. No máximo é as animações. Quando você fizer um filme do Superman, do Batman, da Mulher Maravilha, todos de sucesso, acabou, velho. Acabou. O catálogo da DC vai ser esses daí. E quem que vai sobrar? Vai ser o Flash, talvez um Arqueiro Verde, um personagem maior, assim, pra ganhar filme. O ponto é que, assim, o filme chama Homem do Amanhã. É um filme do Luthor com o Superman. O foco é nos dois, no núcleo do Superman, que foi o personagem mais maltratado da história dos personagens mais poderosos comercialmente falando, famosos e no todo popular, né, dos últimos anos. Ele foi o personagem mais maltratado e agora finalmente estão explorando o núcleo do Superman. Você não pode reclamar. Eu acho que é mais sábio você fazer cada um no seu filme primeiro. Faz muito mais sentido. Você tem que pensar a longo prazo no universo compartilhado. Entregue boas histórias, preenche os principais núcleos e lá na frente você junta os heróis. Quando os heróis se juntarem, veja bem o que eu tô falando pra vocês. Se tudo der certo, vocês vão entender o significado da palavra hype. Vocês vão lembrar do que eu tô falando aqui. E eu não tô querendo ser o cara da razão. O que eu tô falando é óbvio, certo? É óbvio. A gente nunca viu isso acontecendo na DC. Vocês acham que vocês viram aquela atrocidade horrorosa lá que o Zack Snyder queria fazer? A Warner Bros. Interferindo, a Warner Bros. Tomando partido e fazendo aqueles filmes ridículos. Aquilo ali não é DC Comics, aquilo ali não é 10% do potencial. Se você fizer todo mundo, cada um no seu filme, já era, mano. Entregou qualidade, não tem erro. O sucesso vai vir, o hype, meu Deus do céu, imagina o hype de você trazer os 3 antes, né? Cada um no seu filme, esse filme dando lucro, sendo bons, e depois você imagina assim, quando que eles vão se juntar? Porque essa vai ser a maior pergunta do seu. Quando eles vão se juntar? Se o James Gunn já responde o tempo todo, pergunta sobre o Batman e a Mulher Maravilha o tempo todo nas redes sociais, e ele já entendeu, né, que tipo assim, é isso que o público quer ver, eles se tocaram, né, eu falei isso aqui já várias vezes, então imagina quando os 3 tiverem seus filmes lançados. Imagina ele tendo que responder a pergunta de tipo assim, quando veremos o Batman e o Superman junto? Quando veremos a Mulher Maravilha junto com o Batman e o Superman? Quando veremos a Trindade? Quando veremos a Liga da Justiça? Ele só vai responder essas perguntas, mano. Então, se preparem porque vamos explorar o núcleo do Superman primeiro. Segundo é o do Lanternas com a série. Depois, quem sabe da Mulher Maravilha e do Batman. A gente não sabe qual que é a ordem, se a Mulher Maravilha ou o Batman, quem vai vir primeiro. Eu acho que depois do Batman da Mulher Maravilha, aí você, fã do Flash, pode ficar mais tranquilo que vai vir ele, certo? Comentem embaixo nos comentários sua opinião. Foi uma decisão sábia do DCU? Pra mim foi, né? Que nem eu falei aqui, não vou ser hipócrita e falar, não quero ver a Mulher Maravilha no Homem do Amanhã. Claro que eu queria, mas é muito mais inteligente você fazer um filme de cada um primeiro, pra depois juntá-los. E outra, por que você vai introduzir a Mulher Maravilha no Homem do Amanhã? Tipo, ela vai roubar muita cena, tipo... Você vai ter que fazer um roteiro que favoreça muito o Lex Luthor, pra ela não roubar a cena, por exemplo, entendeu? E os outros heróis ali, imagina ela no meio da Gangue da Justiça e assumir todo mundo, entendeu? Então, o máximo que eu acho que pode ter ali
é a Supergirl. Eu acho que a Supergirl tá no Homem do Amanhã. Acho que o James Gunn já até confirmou isso, eu já devo ter confirmado aqui pra vocês, mas vamos ficar atentos. O Brainiac é o vilão, certo? O vilão que muita gente quis ver aí. Então foca nele, foca no Lex, foca no Superman, foca nesse núcleo fortíssimo, nessa galeria de vilões fortíssima que o Superman tem. E é sempre muito subestimada pelo próprio fã da DC. Comentem embaixo aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, até a próxima.